Olá, indo na sua aula número 147 de Programação em Python. E nessa aula eu vou dar uma introdução ao estudo de bancos de dados, que vai ser o assunto das nossas próximas aulas. Então, antes de mais nada, eu queria lembrar que, para falar sobre o assunto de bancos de dados, eu poderia fazer um curso só sobre arquitetura e modelagem de bancos de dados. Como essa não é a intenção desse conjunto de videoaulas, aulas Python, na aula de hoje eu vou só dar uma introdução ao que são bancos de dados, modelos de banco de dados, ferramentas de banco de dados, para que nas próximas aulas a gente estude banco de dados de modo empírico. Então, isso tudo que eu vou falar hoje é mais uma base. Então, a agenda da aula de hoje é falar sobre as referências que vocês podem utilizar para olhar banco de dados com mais detalhes, a motivação do próximo conjunto de aulas, que é por que estudar bancos de dados, definição simples do que são bancos de dados, uma comparação entre o modelo de armazenamento de dados de arquivos, que foi o que a gente viu em aulas anteriores, versus o modelo de armazenamento em bancos de dados, a ferramenta efetiva que a gente vai usar para montar o banco de dados, que é o sistema de gerenciamento de bancos de dados, os principais modelos de banco de dados, com um enfoque especial ao modelo relacional, que é o modelo do banco de dados que a gente vai trabalhar em aula, e uma definição do que é o SQL. Então, vamos começar com as referências. Então, aqui tem as principais referências que eu utilizei para preparar essa aula, né? Então, tem essa apostila do IME, aqui no canto superior esquerdo. Esse livro de Introdução a Sistemas de Banco de Dados, do CJ Date, que é muito bom. O livro Fundamentals of Database Systems e o canal do YouTube do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Certo? Então, você pode procurar na descrição do vídeo para ver com mais detalhes sobre banco de dados nesse canal. Então, primeira coisa, por que estudar banco de dados? Então, a resposta é simples, é porque banco de dados está em praticamente tudo que a gente usa na web e em muitas outras coisas. Então, para dar um exemplo de sistemas gigantes com aplicações diferentes que utilizam banco de dados, é o Facebook, por exemplo, que é uma forma dele armazenar todos os usuários, preferências dos usuários. O Dropbox também vai utilizar banco de dados. O Mercado Livre vai utilizar banco de dados. O Google vai utilizar banco de dados. E a Caixa Econômica Federal vai utilizar para armazenar os seus dados de conta, o quanto de dinheiro que você tem na conta corrente, na poupança, enfim. Então, banco de dados é uma ferramenta bastante comum no nosso dia a dia e extremamente importante para qualquer programador que quiser se inserir no mercado, seja como analista de dados, seja como programador web. Então, o que são bancos de dados? Então, essa definição eu tirei do livro Fundamentals of Database System. Eu traduzi, óbvio, né? Então, banco de dados é uma coleção de dados relacionados. E quando a gente estiver tratando de dado, a gente vai falar de dados que podem ser gravados com significado implícito. Então, por exemplo, se você pegar e armazenar numa agenda de contatos, ou no Excel, ou no Outlook, enfim, uma ferramenta X que você utilize aí, você pegar e criar contatos que vai ter o nome do seu contato, telefone, o endereço de pessoas que você conhece, você vai ter uma coletânea de dados, né? Que são todas essas informações que você armazenou sobre seus amigos e que elas têm um significado implícito. Então, essa coletânea com significado implícito vai ser o banco de dados. Então, o banco de dados ele vai ter como característica que ele representa abstratamente uma parte do mundo real que a gente vai chamar de mini-mundo ou universo de discurso, que é de interesse de certa aplicação. Então, por exemplo, você
ter uma coletânea de dados, como os dados do seu nome, número de conta, agência, vão ser de interesse de uma aplicação como a Caixa Econômica Federal. E o banco de dados é uma coletânea coerente de dados. Então, você tem uma coleção aleatória de dados que você colocou num determinado arquivo, não pode ser considerado um banco de dados. Então, em outras palavras, o banco de dados é alguma fonte dos quais dados são acessados e armazenados para existir algum grau de interação com eventos do mundo real. Arquivos versus bancos de dados. Então, a gente viu em aulas anteriores, no conjunto de armazenamento de dados, era algo desse tipo, eu não me lembro exatamente o título que eu dei. Então, a gente viu ferramentas em Python que a gente poderia para armazenar dados. Então, a gente viu o Pickle, o Shelve, DBM, viu algumas outras coisas. Eu lembro que esses são os três principais. E qual que é o problema da gente armazenar em arquivos versus armazenar dados em bancos de dados? Então, o primeiro problema que você vai encontrar em arquivos é redundância e inconsistência de dados. Quando a gente falar de redundância, são dados repetidos. Então, o banco de dados, ele tem, na hora no estudo de modelagem de banco de dados e com as ferramentas que a gente vai utilizar para criar banco de dados, vão existir ferramentas que vão coibir a existência de redundâncias. Então, ao invés de a gente... Porque, em teoria, a gente poderia usar o sistema de arquivos como sistema de banco de dados. O problema é que a gente teria que implementar todas essas ferramentas para que o problema de arquivo sumisse. Então, um desses problemas é a redundância e inconsistência dos dados. O segundo é a dificuldade de acesso aos dados, né? Porque os bancos de dados a gente vai ver que muitas vezes a gente vai conseguir acessar eles via um contexto web, e os arquivos a gente tem que acessar via um arquivo, um sistema local. O isolamento de dados, porque em arquivos, para a gente pegar um determinado dado de um arquivo, se a gente quiser, por exemplo, pegar os dados de um cliente X, na hora da gente isolar esses dados, a gente vai ter que procurar dentro dos nossos arquivos ou dentro de vários e vários arquivos para encontrar esse dado em particular e isolar ele. Os bancos de dados vão existir ferramentas e algoritmos pré-feitos para justamente isolar esses dados. Anomalias de acesso recorrentes, que é o que acontece se eu estiver modificando o arquivo e, ao mesmo tempo, um colega meu estiver modificando o mesmo arquivo. A hora que eu salvar o meu arquivo, o colega meu salvar o meu arquivo ao mesmo tempo, eu vou ter determinadas anomalias. Eu posso salvar, o meu arquivo vai poder estar corrompido, ou então eu vou salvar, o meu colega vai salvar por cima. Então, esse tipo de problema do acesso, o acesso simultâneo do banco de dados não vai existir. O problema do acesso simultâneo de arquivos, ele não vai existir. Na verdade, ele vai ser muito menos grave nos bancos de dados. Problemas de segurança, né? Porque os bancos de dados eles já são implementados com um sistema de segurança, com login e senha, enquanto os arquivos você teria que implementar esse próprio sistema. E, por último, o problema da integridade dos arquivos. Então, como é que a gente vai trabalhar com o banco de dados? A gente vai trabalhar com o banco de dados através de um sistema, que é um software, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, sigla SGBD. Então, o SGBD é uma coleção de programas que permite que os usuários criem e manipulem o banco de dados. Então, o SGBD é um programa que facilita o processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento de um banco de dados entre diversos usuários e aplicações. Então, dentre os possíveis sistemas de gerenciamento de banco de dados que a gente poderia utilizar, eu vou falar nas próximas aulas de 5 deles. Primeiro, os 3 gigantes bancos de dados, que são o Oracle, o Microsoft SQL Server e o MySQL, que são os 3 bancos de dados mais utilizados. Eu vou falar sobre esses primeiro, e depois eu vou falar de outros 2, que não são bancos de dados tão utilizados, mas eles também são
quanto esses 3 grandes, mas são também gigantes, que é o SQLite e o PostgreSQL. E se você conhece alguma coisa de banco de dados ou conhece sobre esses 2 bancos de dados em particular, você vai ver que eles são bastante distintos, já que o SQLite ele é bem levinho, o Postgres é bem pesado, eles vão ter aplicações completamente distintas, né? Então, por isso eu vou meio que colocar esse balanço para vocês verem. Então, o que significa definir um banco de dados? Envolve especificar o tipo de dados, estruturas e restrições dos dados a serem guardados. Então, a definição de banco de dados ou descrição informativa, ela também vai ser guardada no SGBD, na fórmula de um catálogo de banco de dados ou dicionário. Isso vai ser conhecido como metadados. A construção, que é o processo de guardar os dados. A manipulação, que envolve funções de enviar comandos e consultar dados específicos, atualizar, gerar relatórios, entre outras coisas. E compartilhamento, que vai ser permitir que múltiplos usuários acessem o mesmo banco de dados. Então aqui esse é um diagrama simples que mostra como o sistema de bancos de dados funciona. Então tem os usuários ou programadores que estão tentando acessar o banco de dados e eles vão acessar esse banco de dados por meio de programas, ou consultas. E aí eu vou ter o meu software, o SGBD, que ele vai constituir de um processador otimizador de consultas e um software específico para acessar os dados. Então, eu vou ter essa otimização para acessar os meus dados, e aí eu vou ter os 2 grandes sistemas armazenados, que é a definição dos dados armazenados e os efetivos dados que estão armazenados, que vão ser acessados pelo software. Então, o que a gente quer num sistema de gerenciamento de banco de dados? A gente vai querer o armazenamento dos dados, metadados, recuperação dos dados armazenados de forma eficiente, tratamento correto e eficiente dos acessos simultâneos dos dados armazenados, garantia de satisfação das restrições impostas sobre os dados, processamento e execução de comandos da LDD e da LMD do modelo de dados correspondente, que a gente vai ver mais para frente, garantia de recuperação contra falhas e suporte e gerência de backups. Agora eu vou falar da parte de modelagem de banco de dados, que é um processo anterior, inclusive à escolha do sistema de banco de dados que você vai utilizar, e também ao SGBD que você vai utilizar. Então, os modelos de banco de dados eles foram construídos em determinadas ordem e eles são utilizados para aplicações diferentes. Então, o primeiro modelo hierárquico, que é um modelo que hoje se usa muito menos, então ele é baseado em registros que são organizados como árvores com raiz. Então, cada sistema, cada árvore, né, que é esse conjunto aqui, ele vai ter uma determinada raiz, e essa determinada raiz ela está ligada com um outro conjunto de dados. Então, por exemplo, o conjunto de dados do pessoal, que aqui provavelmente é um ID e aqui o número de pessoas, ele vai estar ligado com o conjunto de dados que é o nome do funcionário, aqui provavelmente é o pagamento, o quanto que ele recebe e o ID desse funcionário. Então, eles vão estar ligados dessa maneira meio que linear entre um dado armazenado e o dado seguinte. O banco de dados, o modelo em rede, por outro lado, ele é uma evolução do modelo hierárquico. Em que sentido? Ele ainda tem essa relação linear entre um dado e outro, só que agora um determinado ramo vai poder ter várias ramificações distintas. Então, por exemplo, se eu tiver o departamento pessoal, ele vai ter o departamento ele está ligado com os empregados, que são 2 entidades desse banco de dados. Agora, o pessoal
que é um ramo específico, ele vai estar ligado com 2 empregados distintos. O financeiro vai estar ligado com outros 2. O técnico vai estar ligado com outros 3. Então, ela é semelhante ao banco de dados hierárquico, só que cada registro filho pode estar ligado a mais de um registro pai, o que vai permitir criar conexões complexas que são utilizadas em sistemas de computadores de grande porte. Esse modelo é composto de uma estrutura mais completa, que possui as propriedades básicas de registro, conjuntos e ocorrências, e utiliza a linguagem de definição, DDL, e a linguagem de manipulação, DML, além de permitir evolução mais eficiente do modelo. Então, o modelo em rede ele é usado para aplicações específicas, e não é um modelo que a gente vai abordar na próxima aula, assim como o modelo hierárquico. O modelo orientado a objetos, por outro lado, ele é justamente baseado em um conceito que a gente viu em aula, que é o conceito de orientação a objeto. Então, cada informação armazenada no banco de dados é armazenada na forma de objetos e esse conjunto de informações ele vai ser manipulado através de métodos definidos pela classe que esteja o objeto. Então, por exemplo, se eu quiser armazenar dados de determinados funcionários, que eles vão ter os atributos de nome, endereço, departamento, eu vou utilizar para isso os métodos definidos na classe funcionário, são cadastrar e excluir. Claro que eu vou ter uma relação entre os dados armazenados no modelo orientado a objetos, que não vai ser igual ao modelo relacional como a gente vai ver a seguir. Então, aqui no caso, eu tenho duas classes que estão relacionadas, né? Classe departamento, que tem um nome, um setor, e tem os métodos de cadastrar e excluir, e tem a classe funcionário, que pertence à classe departamento. Então, tem essa relação de dados entre uma classe e outra. O modelo relacional é o modelo mais importante para a gente, e também é o mais utilizado, e ele é importante para a gente porque justamente os SGBDs que a gente vai utilizar se baseiam no modelo de banco de dados relacional. Então, primeiro, o que é? Algumas definições são importantes para o modelo de banco de dados relacional. Primeiro que ele vai ser armazenado na forma de tabelas, que a gente vai conhecer como relações ou entidades, que vai ser uma palavra que a gente vai usar bastante. Então, tabela você conhece, é uma estrutura de linhas, e aí cada linha é constituída do mesmo conjunto de colunas. Os registros, ou tuplas, como a gente também pode chamar, significa que cada linha da nossa tabela vai ser constituída por um conjunto de registros. As colunas, por outro lado, que vão ser os atributos das nossas entidades, elas são o que significa cada campo que eu estou colocando num determinado registro. Então, no caso do exemplo estudante, o estudante tem as colunas nome, número, classe e departamento. O estudante tem os atributos nome, número, classe e departamento. E a chave vai ser o seguinte, as tabelas vão se relacionar umas às outras através de chaves. Então, uma chave vai ser um conjunto de um ou mais atributos que determina a unicidade de cada registro. A gente vai entender isso melhor para frente. Então, como que funciona o modelo entidade-relacionamento, o modelo relacional? Então, o que vai acontecer? Eu vou possuir a minha entidade, que vai ser constituída na forma de uma tabela, que vai representar um objeto de um mundo real. Essa entidade ela vai ser constituída por atributos, que vão ser características ou propriedades relevantes de uma entidade. E as entidades vão estar relacionadas entre uma e outra através dos relacionamentos. Então, aqui tem o diagrama entidade-relacionamento, onde a gente pode identificar as entidades curso, disciplina, turma, ementa, pessoa, bibliografia e livro. Então, isso aqui é um modelo, entidade-relacionamento, de uma universidade. Então, por exemplo, uma pessoa, que pode ser um aluno ou um professor,
certo? Uma pessoa ela vai possuir um determinado código, que eu vou dar para ela, uma lista de telefones, um CPF, uma data de nascimento, um RG nome. E uma pessoa ela vai poder estar matriculada em uma ou mais turmas, então ela tem uma turma. A turma, por outro lado, é uma entidade que vai ter uma determinada lista de alunos, um determinado turno, um horário onde você vai ter essa turma e o código da turma. E a turma, por outro lado, vai ter uma ou mais, disciplina. E a disciplina também vai ter as características dela, a disciplina vai ter um curso, a disciplina também vai ter uma ementa, a ementa vai ter uma bibliografia, a bibliografia vai ter um livro. Então, aqui eu tenho determinadas entidades, com cada um dos relacionamentos delas. Os relacionamentos podem ter também determinadas características, por exemplo, a turma vai ter uma disciplina, então com horário, um semestre determinado, nesse relacionamento aqui entre turma e disciplina, e assim por diante. Agora, quando a gente tratar do modelo relacional, então o modelo relacional ele é um estudo abstrato do que vai ser o nosso banco de dados. Então, quando a gente for montar essas relações entre entidade, relacionamento e atributos, aqui a gente ainda não está implementando o nosso banco de dados. A hora que a gente vai implementar os nossos bancos de dados, a gente vai perceber a necessidade de uma normalização. E a normalização é um processo a partir do qual se aplicam regras a todas as tabelas do banco de dados, com o objetivo de evitar falhas no projeto, como redundância de dados e mistura de diferentes assuntos numa mesma tabela. Certo? Então, a hora que a gente for implementar esse modelo abstrato para um modelo real, para um modelo físico do nosso banco de dados, a gente vai ter a necessidade dessa normalização na hora de montar as nossas entidades, as nossas tabelas. E a normalização ela vai seguir determinadas regras, o que vai constituir um modelo relacional normalizado. Para entender o modelo relacional normalizado, a gente precisa primeiro entender alguns conceitos relacionados a esse modelo. Então, primeiro, eu vou dividir as minhas entidades em entidades fortes e entidades fracas. Uma entidade fraca é uma entidade subordinada de uma entidade forte. E a entidade forte vai ser o contrário, vai ser uma entidade onde não existe a relação de subordinação. Então, você vê que é meio que recursiva essa definição de entidade forte e entidade fraca. Mas vamos entender isso aqui. Por exemplo, se eu considerar a minha entidade pessoa, você vai ver que a entidade pessoa está relacionada com a entidade telefone, certo? Uma pessoa não necessariamente precisa ter um número de telefone. Então, o que vai acontecer? A entidade pessoa vai ser considerada uma entidade forte. E a entidade telefone vai ser considerada uma entidade fraca. Por quê? Porque eu não posso ter um telefone, nesse banco de dados aqui, que não esteja relacionado com uma pessoa. Por outro lado, eu posso ter uma pessoa que não possua um telefone. Superchave, por outro lado, é um conjunto de atributos que permite indicar com precisão uma linha da tabela. Por exemplo, a entidade pessoa, que vai ser a minha tabela de pessoas, ela vai possuir as seguintes colunas, os seguintes atributos: o ID da pessoa, o nome, a data de nascimento, o CPF e o logradouro, nesse banco de dados em particular. Ok, então, se eu quiser achar uma linha, uma tupla determinada da tabela pessoa, o que eu tenho que procurar? Eu poderia procurar por nome, data de nascimento e CPF. Esse conjunto de dados, nome, data de nascimento e CPF, ele é capaz de definir completamente uma linha da tabela pessoa, já que eu nunca vou ter, ao mesmo tempo, duas pessoas com o mesmo nome, data de nascimento e mesmo CPF. Então, esse conjunto aqui é o que a gente vai chamar de superchave. A chave candidata, por outro lado, é a chave de uma superchave que sozinha poderia identificar uma linha
da tabela. Então, por exemplo, no conjunto nome, data de nascimento, CPF, se a gente tomasse apenas o CPF, a gente poderia definir completamente uma pessoa. Porque se a gente, por exemplo, tivesse o nome, uma pessoa registrada com o nome Maria José, a gente poderia ter mais de uma pessoa com esse mesmo nome. E essa mesma pessoa, a gente, obviamente, poderia ter várias pessoas com a mesma data de nascimento. Agora, o CPF é um registro único de cada pessoa. Então, a gente pode dizer que nesse conjunto de dados, nessa superchave, o CPF é uma chave candidata. A chave primária, por outro lado, é a chave candidata escolhida como identificação da minha linha. Então, quando eu for procurar efetivamente tentar identificar uma linha da minha tabela pessoa, eu vou procurar a minha pessoa pela chave primária, que no caso eu escolhi como sendo ID de pessoa, que é essa chavinha dourada aqui. Para as outras tabelas, você, por exemplo, modalidade, a chave primária vai ser o ID da modalidade. Para a área esportiva, a chave primária vai ser o ID da área esportiva. Então, cada tabela poderá ter uma chave primária, se ela for, lógico, uma entidade forte. Mesmo a entidade fraca até poderia ter uma chave primária, mas não é o mais correto. A entidade forte ela vai possuir a chave primária. Então, aqui no caso, eu escolho o ID de pessoa para ser a chave primária. Por quê? Porque se eu escolher o CPF é um número de 11 dígitos, eu acho. Então, se eu fosse procurar, eu teria que fazer comparações entre números inteiros de 11 dígitos. Enquanto o ID pessoa, no meu banco de dados, se ele tiver 1.000, 2.000 pessoas, eu vou comparar números de inteiros de até 4 casas. Então, fica mais fácil eu colocar um novo atributo para a pessoa, que é o ID dela, do que usar uma chave candidata como CPF. A chave estrangeira, por outro lado, um negócio que vai ser muito comum em entidades fracas, é um atributo ou conjunto de atributos originários de uma entidade que é replicado por outra. Então, por exemplo, se eu tomar o meu telefone, ele é uma entidade fraca, certo? E você vai ver que o ID pessoa, certo? Aqui, é o ID da pessoa, da minha entidade pessoa. Então, quando eu montar a minha tabela de telefones, ela vai ter um conjunto de telefones, por um lado, e um conjunto de IDs, por outro. Esses IDs são os IDs da pessoa, a quem pertence cada telefone. Então, esse ID pessoa é uma chave de telefone que eu roubei da entidade pessoa. Então, aqui ela entra como uma chave estrangeira. Certo? Uma coisa que é importante destacar no modelo entidade-relacionamento, não só modelo entidade-relacional normalizado, é a relação de cardinalidade, que é o que a gente vê nesses números pequenos aqui. O que é a relação de cardinalidades? Essa relação, por exemplo, uma pessoa pode ter N telefones, enquanto que um telefone vai pertencer a apenas uma pessoa. Uma pessoa pode ter N endereços, enquanto que um endereço vai pertencer a uma pessoa. Então, essa relação 1 para N, M para N, N para N, enfim, essas relações que determinam o número de entidades para um número de uma outra entidade no conjunto relacional é definido como cardinalidade. No modelo normalizado, a gente nunca vai ver a relação muitas para muitos. Por exemplo, muitos telefones podem pertencer a muitas pessoas. A gente sempre vai ter essas relações 1 para N, 1 para 1 e assim por diante. Agora, a hora que eu for montar as minhas tabelas no modelo relacional normalizado, aquele conjunto de regras que eu destaquei.
Esse conjunto de regras, eles vão ser construídos nas formas normais. Então, são 3 formas normais. A primeira forma normal define que todos os atributos de uma tabela devem ser atômicos, ou seja, a tabela não deve conter grupos repetidos e nem atributos com mais de um valor. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu pegar essa tabela aqui, com uma tabela de clientes, com o código do cliente, o nome, telefone e endereço, essa tabela ela não está na primeira forma normal. Por quê? Porque, por exemplo, o José ele possui mais de um telefone. Então, no caso, isso aqui não está na primeira forma normal, porque, por exemplo, se eu quisesse encontrar o cliente com o número de telefone X, eu teria um problema na hora de percorrer a minha tabela. Então, a hora que eu for realizar a primeira forma normal, eu vou dividir essa tabela aqui, com o código dos clientes, em outras 2 tabelas. A primeira tabela vai ser uma tabela da entidade telefone, que é o que a gente viu aqui, né? A pessoa e o telefone, praticamente a mesma coisa. E a segunda tabela vai ser a identificação dos meus clientes. Agora, esse conjunto de 2 tabelas está na forma normalizada. Porque se eu quisesse achar qual um cliente pelo telefone, eu procuraria aqui o número de telefone, já acharia o código do cliente e pelo código do cliente consigo acessar todos os outros dados desse mesmo cliente. Certo? Então, a primeira forma normal vai ser isso. Um cliente não vai... uma determinada linha da minha tabela, ela não vai poder conter grupos repetidos e nem atributos com mais de um valor. A segunda forma normal, por outro lado, determina que tabelas com chaves primárias compostas devem sempre ter os demais atributos dependentes de toda essa chave primária, e não apenas de parte dela. Ok, eu sei que isso é um pouco confuso, vamos entender isso aqui. Então, vamos olhar para essa tabela e entender o problema dela. Então, essa tabela aqui é a tabela de uma locadora. Locadoras, por sinal, são ótimas para dar exemplos de bancos de dados, apesar delas estarem morrendo agora, né? Então, aqui eu tenho uma tabela de filmes, né? Então, o título do filme, o ID do ator, o nome do ator e o ano de produção. E você vai poder reparar que essa tabela tem problemas. Quais são os problemas? O mais claro é o de redundância. Por quê? Vamos olhar, por exemplo, número de filme, título e ano de produção. Eu quis colocar nessa tabela os meus atores. Por exemplo, do filme Transformers, o Shia LaBeouf e a Megan Fox. Para que eu pudesse fazer isso, eu fui lá e tive que repetir o número de filme, o título, o ano de produção. Número de filme, título e ano de produção. E aí eu já tenho um primeiro problema de redundância. Além disso, para registrar o mesmo ator que participou de 2 filmes diferentes, eu tive que registrar 2 vezes o ID do ator e o nome do ator. Para uma tabela grande, eu teria repetição de vários desses registros aqui. Então, eu teria um problema grave de redundância. Agora, como é que eu poderia resolver esses problemas? Então, eu poderia pegar essa tabela original e dividir em outras 3 tabelas. Quais seriam essas outras 3 tabelas? Uma tabela filme, outra tabela elenco e outra tabela ator. Então, o que aconteceria? A tabela filme seria constituída apenas dos atributos número de filme, título e ano de produção, que é o que eu vejo aqui. Então, você já vê que eu eliminei essa repetição, por exemplo, para quando eu tenho vários atores no mesmo filme. Por outro lado, eu teria o elenco. E o elenco seria uma entidade fraca, né, porque ele estaria relacionado com um filme. E o elenco ele teria, óbvio, aqui uma chave estrangeira, que é o número de filme. E aqui eu teria o ID do ator, que no final vai ser outra chave estrangeira, já que o elenco está relacionado com a entidade ator.
A entidade ator, sem querer eu cliquei, por outro lado, teria o ID de ator e o nome de ator. Então, aqui eu já eliminei o problema de eu repetir o nome do ator, por exemplo, Zachary Quinto aqui. Então, nessa tabela eu não vou ter essas repetições. O único lugar onde eu vou ter repetição da tabela é na tabela elenco. Só que como eu estou repetindo os IDs, que são registros muito pequenos, não fica um problema tão grande quanto eu repetir, por exemplo, o nome de filme, que é uma string e pode ser grande. Certo? Então, aqui, no final, eu vou ter 3 tabelas distintas. Vai ser mais rápido eu acessar um determinado dado usando essas 3 tabelas do que aqui. E, dependendo da tabela que eu estiver utilizando, vai ser mais leve utilizar tabelas, dependendo do banco de dados que eu estiver fazendo, vai ser mais leve utilizar, oh meu Deus do céu, utilizar uma tabela como essa, um conjunto de tabelas como esse do que esse. Então, segundo a forma normalizada, está explicado aqui. A terceira forma normal, por outro lado, determina que não deve haver interdependência entre os atributos que não fazem parte da chave primária. Então, todos os atributos de uma entidade devem depender apenas da chave primária dessa mesma entidade e de nenhum outro atributo. Então, com isso, a gente vai ver que para uma tabela estar na terceira forma normal, ela também necessariamente vai ter que estar na segunda forma normal. Então, vamos entender a terceira forma normal. Aqui, de novo, a gente tem uma locadora, né? E aqui a gente tem a entidade filme. Se eu pegar o preço de um determinado filme, o preço da locação de um filme, está relacionado com a categoria desse filme, certo? Porque, por exemplo, um filme, independente do título e ID dele, se ele for da categoria prata, ele vai ter um preço de R$2. Se ele for da categoria ouro, ele vai ter um preço de R$3. Se ele for da categoria lançamento, ele vai ter um preço de locação de R$4. Então, veja que o preço ele não está ligado com a chave primária dessa tabela, que é o número de filme, certo? A categoria está ligada, o título está ligado, mas o preço não, já que o preço está relacionado à categoria. Então, dessa forma, eu poderia, para evitar essa repetição do preço, dividir a minha tabela em outras duas. A minha tabela de filme original, que não está na terceira forma normal, passaria a ser dividida em duas tabelas. Uma tabela filme, certo? Que tem o número de filme, o título e ID de categoria para um determinado filme. E a categoria, por outro lado, que tem o ID da categoria e o preço, certo? Então, aqui o preço vai estar relacionado com a chave primária dessa entidade categoria, que é justamente o ID dela. Então, com isso, a gente tem as 3 formas de normalização. Então, na hora que eu for montar o meu banco de dados, a primeira coisa que eu vou pensar é justamente nesse sistema aqui, nessa entidade relacionamento, em como a gente vai, quais vão ser as entidades, qual vai ser o relacionamento entre elas, e depois eu vou parar para pensar na normalização das minhas tabelas. Então, agora vamos falar de SQL. Então, quando a gente falou do SGBD, a gente falou em softwares que a gente vai utilizar para montar os nossos bancos de dados. E eu falei em particular que a gente vai pensar em 5 softwares, que é o MySQL, o Oracle, o SQL Server, o SQLite e o PostgreSQL. Todos esses, eles são bancos de dados, que são bancos de dados relacionais que vão utilizar a linguagem, o código seria melhor dizer assim, não, mas posso dizer que é a linguagem, do SQL. Em comparação com outros bancos de dados, que a gente não vai discutir em aula, que são os bancos de dados chamados NoSQL, Not Only SQL, certo? Que estão como exemplo o Mongo Database e o Cassandra. Então, por que a gente está escolhendo bancos de dados relacionais que utilizam SQL, a gente vai ter que aprender o que é SQL. Então, o que é SQL? SQL significa Structured
não sei falar inglês direito, Query Language, que é a linguagem de consulta estruturada. Então, é ela que vai efetivamente permitir você acessar e manipular os seus bancos de dados, os databases. E ela vai estar inserida num padrão, que é o padrão ANSI, que é American National Standards Institute. Então, o que o SQL vai permitir a gente fazer? Vai permitir a gente realizar consultas, obter dados, inserir dados, atualizar dados, editar dados, criar novos bancos de dados, criar novas entidades, criar procedimentos, criar views, atualizar e modificar permissões. Então, o SQL vai ser a linguagem pelo qual a gente vai manipular os nossos bancos de dados. E a gente vai ver nas próximas aulas a sintaxe dessa linguagem. O SQL ele também vai ser dividido em um subconjunto de linguagens que vão ser utilizadas para determinadas funções. No caso, o DML, que é a linguagem de manipulação de dados, o DDL, que é a linguagem de definição de dados, o DCL, que é a linguagem de controle de dados, o DTL, que é a linguagem de transação de dados, e o DQL, que é a linguagem de consulta de dados. Tudo isso a gente vai olhar talvez não com tantos detalhes quanto você teria num curso especializado de banco de dados, mas a gente vai olhar na hora de manipular os nossos bancos de dados. E é isso, pessoal. Então, só para fechar, eu falei para vocês o que é, para que serve, onde que a gente vai usar banco de dados e os modelos de bancos de dados. Nas próximas aulas, eu vou ensinar para vocês a sintaxe em Python sobre como manipular cada um dos bancos, daqueles 5 bancos de dados que eu destaquei para vocês, que, na minha opinião, são os mais importantes. E a gente vai tentar fazer isso sobre a ótica de um estudo de caso. Então, eu vou tentar, na próxima aula, preparar uma aula para a gente modelar o nosso banco de dados antes da gente manipular eles utilizando as ferramentas que eu destaquei para vocês. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.